bem-vindos a mais um Papo Alfa. Papo Alfa esse aí de número 46, papai. Olha onde a gente já chegou, né, cara? 46. Estamos batendo na porta do número 50, né, cara? E eu quero agradecer aqui presencialmente a vocês dois, cara. Cara. Sem vocês dois, nada disso estaria acontecendo. Bota fé? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo todas as vezes e muito obrigado por vocês estarem honrando o Papo Alfa aí, cara. E lembrando também que bom ou ruim nós estamos fazendo, cara. E nós estamos cumprindo com a nossa missão, que é trazer a maior quantidade de histórias de toda a população rondonense para esse lugar. Esses dias um amigo meu chegou, pô, tu só leva rico lá. Eu falei, que rico, porra? Caramba, de onde é que esse cara tá tirando essa história, bicho? Acho que ele viu 2 podcasts. Eu acho que ele viu 2 podcasts. Meu amigo, entendeu? Eu acho que ele esqueceu quem veio aqui. Pô, tem todo mundo aqui, rapaz. Primeiro que, pra começar, tá Jair ali, tá quebrado. Falido, quase. Liso. Davi, nem se fala. Davi tá vendendo café pra pagar já. Vendendo café. Se o que ele tem de dinheiro, compra de veneno, não fica nem tonto. Boa. Davi, Papo Alfa esse de número 46, cara. Olha, cara, eu vou falar sinceramente com você. Eu só vim aqui hoje pra saber o que significa o número 46. Sério, cara? Com certeza, cara. Tu sabe que toda vez que eu vou pesquisar o número 46, os números aqui, em cada site mostra um significado diferente. E aí eu vou pegando os que eu acho melhor. Mas, agora é o que significa. E fala pronto. pra mim. Número 46, cara, significa amor verdadeiro, dedicação e empatia, meu amigo. Empatia pelas pessoas, cara. Respeito. Bota fé? Lembrando também que o número 46, cara, se você começar a ver ele no meio da rua, se você começar a ver ele na internet, às vezes é um anjo sinalizando pra você alguma coisa. Tu sabia que os anjos eles se comunicam através dos números? E se é verdade, eu não sei, mas que lá na numerologia tá dizendo isso, tá. Mas se for verdade, vamos já deixar de antemão agilizado aqui, né? Tudo aí. Então, pra quem tá assistindo a gente aí, saiba. Viu muito o número 46? É um anjo tentando avisar você que você precisa nutrir as suas relações com seus amigos e com a sua família. Bota fé? Muito bom, cara. Isso aí. E olha que tua mãe hoje tava reclamando, né? Que tu não tá mais conversando com ela. Então, vá conversar com sua mãe, cara. Olha o número 46 já avisando. Olha o anjo, olha o anjo. Acontece. Hã? Eu desbloqueei a tela do telefone aqui agora, é 8h46. É um destino. É o destino. E, cara, tem uma parada muito bacana no número 46. Sabe quem é Valentino Rossi? Não faço a mínima ideia, mas Já me conte. Valentino Rossi é um piloto de moto velocidade que já foi campeão mundial 9 vezes, cara. Um dos maiores campeões de moto velocidade daquele Moto GP lá. Já correu pela Honda e pela Yamaha. É mesmo, E o cara é diferenciado. E sabe por que ele usa o número 46? Porque o pai dele, na época que competia, também utilizava o número 46. E ele diz que o número 46 é o seu número da sorte. Legal. Bota fé? Lembrando que a internet que a gente tá usando nesse lugar aqui é patrocinada aí pela Bosnet, provedor de internet, cara. Então Lembrando também que toda a segurança desse lugar aqui é patrocinada pela SOS Segurança Eletrônica. Então, se você, bandindinho que tiver aí, cala safado, tudo aqui tá protegido pela SOS Segurança Eletrônica. Então, tome cuidado. alguma coisa e depois ficar pedindo socorro, doido. Não é o SOS que vai te ajudar. Lembrando também que esse podcast é totalmente patrocinado pela Alphatec, especializados em tecnologia. A Alphatec é uma empresa percussora em quase todas as técnicas que existem de reparo em Rondônia do Pará. Nós somos os primeiros em tudo, sabia disso? Tudo que existe de reparo, que existe em periférico, desde computador a celulares, nós somos percussores aqui em Rondônia do Pará. Então, se você precisa de uma assistência técnica de altíssima qualidade, procure a Alphatec, porque a Alphatec possui a maior quantidade de técnicos por metro quadrado que existe nessa cidade, cara. Técnicos capacitados. E técnicos capacitados. Precisou de um técnico aí na área de notebooks? Temos o índio dos rebailes, papai. Cacique dos rebailes. Cacique dos rebailes. Se você precisar de um profissional aí de microsoldagem avançada, temos Valdenas Tech aí de Rego Alfa também, que também tá na pega ainda. Não tô enferrujado, né, cara? E eu tava mostrando lá, que toda vez que eu volto pra bancada é como se fosse vinho, papai. Volta melhor do que tava antes. Mas se prove como vinho, não como vinagre. É verdade, porque o vinagre estraga, né? É, porque quando o vinho não dá certo, vira vinagre. Isso aí. Lembrando também que a Alphatec aí já trabalha com venda de aparelhos novos e seminovos. Se você precisa comprar um aparelho com garantia que funciona de verdade, procure a Alphatec. Eu tava lembrando hoje. E eu desafio procurar alguém que já comprou um aparelho lá na loja
que deu algum problema e a gente não resolveu ou não cumpriu com a garantia. Eu desafio. Tem. Não existe, porra. Não existe. Qualidade. Papo Alfa. Papo Alfa de número 46. Papo Alfa de número 46. Ele é um Papo Alfa muito especial, cara. Por quê, cara? Muito especial. Porque é um tema que é pouquíssimo falado em cidades do interior, cara. Muito pouco falado mesmo. Eu, por exemplo, não lembro desse tema sendo abordado aqui em nenhuma meio de comunicação. Nunca vi. Debate num fórum, nada, Nunca né, vi. Então hoje a gente vai falar, cara, sobre preconceito, sobre discriminação e sobre os desafios que pessoas trans, gays e entre outros aí sofrem morando numa cidade como Rondônia do Pará, cara. E eu acho que vai ser extremamente bacana ouvir o que minha queridíssima Beatriz Caires tem para contar um pouco da sua história aí pra gente. E acho que vai ser um papo muito legal, muito esclarecedor. Seja muito bem-vinda ao Papo Alfa de número 46. Apresenta para toda a nossa audiência aí quem é Beatriz Caires. Boa noite, amores. Boa noite, população de Rondônia do Pará. Quero agradecer o convite, que é super importante estar aqui hoje para estar falando para a população. E ensinando, né? Bacana. Ensinando o que é respeito e ensinando como tratar uma trans e uma travesti. Bacana. Beatriz, cara, me conta um pouco da tua infância. Como foi, assim? Quando foi que você se descobriu? O que como foi todo esse enredo da tua história até você conseguir se identificar como você se vê hoje? Primeiramente, já nasci querendo ser mulher. É mesmo? Já nasci querendo ser mulher. Mas desde criancinha? Sim, desde criança. E como foi pra tua família lidar com isso? No começo foi constrangedor. Constrangedor mesmo. Tipo, muito difícil deles aceitar o que eu queria ser. E tu. Mas me conta um pouco assim da trajetória da tua infância. De situações, de histórias que possam te rememorar um pouco desses fatos que aconteceram quando tu era criança. De como foi que tu se via, como foi que tu decidiu e como a tua família começou a lidar com essa situação. Tipo. Gente, eu Pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. tô nervosa. Não, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. E aí? Vai cortar, né? Não, vai não. Vai ficar de boa. Tipo assim, desde pequena, né? Que eu já tinha, assim, dentro de mim que eu queria ser uma mulher. Sempre quis ter cabelo, sempre quis... Ai, e eu desde pequena, é uma dança. Gosto muito de dançar. E hoje eu trabalho com dança. É mesmo? E qual foi nesse período da tua infância, qual foi a parte mais difícil que tu consegue se recordar? Quando eu ia pra escola. Quando eu tava indo pra escola, que eu tinha uma bolsinha de lado, né? Uhum. Aí eu já andava rebolando. O povo já via que eu não era uma pessoa assim... Eu era uma pessoa diferente. O povo já mexia comigo, já jogava piada. Ai, era muito difícil mesmo. E nessa parte da tua infância, qual foi a situação assim mais difícil pra ti que tu passou? Na rua e na escola. Pode contar um pouco pra gente? Na rua até hoje, assim, escuta, né, piada. Mas antigamente era pior. Antigamente era pior. Era, olha lá o teu, olha o baitola passando, olha o viado. E isso machuca a gente, né? Porque ninguém tá na nossa pele pra saber o que a gente passa. O que as trans passam, o que as travestis passam, o que os gays passam. Ninguém sabe. O povo só sabe jogar pedra e julgar mesmo. E como é que tu se sentia nessa época? Tu tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha meus
14 anos. 14 anos. 14 anos. Tu, tu estudou até que série? Até a sexta. Por que você parou? Por conta da transfobia. Foi mesmo? Bullying. Bullying. Eu não queria nem ir pra escola. Eu sempre inventava desculpa para não ir pra escola por causa do bullying, né? Sim. Matava a aula, não queria saber. Era muito dolorido, muito dolorido. Na sala mesmo, eu tinha várias pessoas dentro da sala que me julgava, que, tipo, não quer estar perto. Não quer estar perto de uma pessoa assim. E isso me machucava bastante. E dessa época que tu ainda estava na escola, tu se sentiu apoiada por alguém? Sim, pelas minhas amigas. Sério? Sempre tive amigas meninas. Sim. Como era? Maravilhoso. Uma apoiava a outra, uma defendia a outra. Era só nós. Sério? Sim. Já ao lado ruim eram os meninos, né? Os meninos sempre jogavam piada. Ah, seu viado, não sei o quê. E tu parou na sexta série? E aí não quis mais continuar. E como foi a tua trajetória depois que tu parou a escola? O que que tu fez? Participei de um concurso aqui em Rondon, de drag. Aí eu comecei a me montar, escondido dos meus avós. Meus avós sempre foram evangélicos, desde quando eu nasci, eles já eram evangélicos. E eles não aceitavam de jeito nenhum. Então, eu pegava minhas roupas de mulher, minha maquiagem, ia pra casa das minhas amigas, se montar pra poder sair. Aí eu participei de um concurso drag, né? Que eu ainda não era trans. Eu participei de um concurso drag e gostei. Gostei de me sentir. Ai, me senti uma mulher, me senti belíssima, maquiada. Aí partiu aí eu conheci uma trans de Marabá, né? Que ela chegou aí pra mim e falou assim: Mana, tu é tão bonita, eu vou te ensinar. Tu começa a tomar teus hormônios, que tu vai começar a criar peito, tu vai começar a ter corpo de mulher, ser feminina. E tu vai ser uma travesti belíssima. Eu falei: tá bom, amiga. Comecei a tomar. Aí foi a partir do momento que eu decidi me transicionar. E tu fez a parte de transição, tu fez sem acompanhamento? Sem acompanhamento. E não é recomendado, tá, meninas? Quais- Passe pelo médico para poder recomendar o hormônio certíssimo para você, porque pode dar complicações. Você teve alguma complicação? Sim. Quais? Ânsias de vômitos, dor de cabeça. Ai, é muito horrível. Tipo, comprimido, né? Eu tomo injeção. A injeção faz bem para mim. Agora, comprimido, não. E, e como... Tá, beleza. Tu teve esse processo da infância, depois tu sai da escola. Quantos anos? Eu saí da escola com 17, né? 17 anos. E tu participou do concurso. Participei do concurso. Quando eu tava na escola, eu conheci uma pessoa. Conheci uma pessoa. Conte. Aí essa pessoa, como posso dizer? Por causa dessa pessoa, eu também parei, né? De ir pra escola. Namorado? Namorado. Mas Ixi. também por conta dos preconceitos, dos bullying que eu sofria. Os dois. Aí eu parei de ir pra escola. E aí tu namorou com essa pessoa por quanto tempo? 4 anos. Bastante tempo. Eu sofri. No começo do namoro foi muito difícil pros pais dele, né? Porque ele me assumiu pra cidade e foi muito constrangedor. Né? Uma pessoa hétero assumir uma trans dentro de Rondon, do Pará. Foi um pouco difícil. Tipo, ele perdeu vários amigos porque tinha uma relação com a travesti.
Os pais também não aceitavam de jeito nenhum. E qual foi o período mais difícil desse relacionamento? Os pais dele. Tipo, minha família até que aceitou super bem. Minha família é super de boa. Assim, depois que passou o começo, não tem... Sim. Depois que eles descobriram o que eu queria ser. Com quantos E anos passou. isso? Assim, quando foi que ficou tranquilo? Falou assim, não, eles... Acho que quando eu tinha uns 20 anos. 20? Foi. Meu avô teve um acompanhamento do pastor, né? Que falou pra ele que não era assim, que ele tinha que me levar aos poucos. Aí ele foi aceitando aos poucos. Aí eu comecei mesmo levando ele e virei logo uma travesti e pronto, ele me aceitou. Dentro Foi? da casa dele. Tá, aí beleza. Depois que tu que ficou deu uma estabilizada dentro da família, mas teve toda uma turbulência familiar antes Até disso. hoje. Até hoje. Até hoje. Não como antigamente, né? Mas a única pessoa que me apoiou até hoje foi minha mãe. Um beijo, mãe. Amo a senhora, tá? É mesmo. Minha mãe foi a única que me ajudou. Cara, e é importantíssimo. Tipo, no né? comecinho ela não queria aceitar, né? Tipo, tu vai andar assim, por que tu vai andar assim? O povo já fala, por que tu vai andar assim? Não é pra tu andar assim. Mãe, é isso que eu quero. Eu quero isso. E ela aceitou de boa. Até hoje, é Tu acha... ela que me acolhe, ela que me abraça. O que eu preciso, o que eu preciso e tá no alcance dela, é ela que faz tudo por mim. Tu acha que às vezes, alguns parentes, claro, tu acha que eles querem impedir essas decisões mais por conta da quantidade de sofrimento que eles sabem que você vai passar? Não, só minha mãe. Eu falo assim, no sentido Só das minha mãe, pessoas que porque realmente... o resto da minha família... Melhor nem falar. Então hoje a tua mãe é a única pessoa que te apoia? Sim, Você mora com ela? não. Moro sozinha, sou independente. Ixi, bota fé. Quanto tempo já? Depois que eu separei. Eu separei em 2012, não, 2013. Eu separei em 2013. Aí, quando eu separei, eu fui pra Goiânia pra trabalhar. Tá, Beatriz, nesse período, como é que tu... Porque, beleza, tu começou a tomar os hormônios por conta própria. Sim. Como é que tu conseguia? Assim, não precisa, claro que a gente não precisa tocar em nomes, nada assim, mas assim, como é que tu conseguia, cara, acesso a essas coisas? Farmácia. Eu ia de cara dura na farmácia e tomava meus hormônios todo mês. Só que eu passava do ponto, eu não tomava todo mês, eu tomava de 15 a 15 dias. Hoje eu já gera um pouco, mas não pode, tá, gente? Tá, meninas que estão começando, não pode. Eu tomo de semana a semana. Agora que eu dei uma paradinha. E uma das coisas que eu tinha curiosidade de te perguntar era sobre a questão de trabalho, cara. Assim, tu já tentou, assim, alguma coisa aqui em Rondon? Não vale a pena tentar, não. Por quê? Porque Rondônia ainda é uma cidade assim meio preconceituosa. Eles não vão dar um emprego para uma travesti numa loja, eles não vão dar emprego para travesti numa padaria, eles não vão dar emprego para travesti no mercado. E como foi que tu... Pra cá, né? Porque pra fora tem várias... tem trans que trabalha no shopping, tem trans que trabalha em lojas. Já vi várias amigas minhas pra fora que trabalham. Aí essas pessoas, trans e travesti, que não conseguem emprego, o que elas fazem? Vão pra rua. Vão pra rua se prostituir, se vender, pra poder sobreviver, porque a família não acolhe. Tem família que joga pra fora de casa, só porque a pessoa é trans, só porque a pessoa quer ser trans, quer ser travesti, ou mesmo gay, né?
Doideira. E, e nesse período aí que tu começou a fazer tua transição, qual foi a parte assim, mais difícil pra ti? Não teve parte difícil, não. Foi super bem. Sério? Sim. Porque tu falou ainda dos vômitos e da... Sim, foi porque o hormônio que eu tomei era forte demais. Aí me deu complicações. Sério. Mas mesmo assim eu tomava, eu era louca. Eu tomava. Eu passei um mês tomando esse comprimido. E quem te ajudava na compra do... Ninguém, eu ia lá e comprava. Eu passava 30 dias vomitando, com cabeça doendo, mas tomava meus hormônios pra ficar, ó, belíssima. E nesse período que tu começou a se hormonizar, quando foi que tu sentiu que agora eu sou a Beatriz? Quando eu já comecei a ter cabelo. Foi? Meu cabelo tava aqui, ó, cacheadíssimo. Eu era cabelo cacheadinho. Aí hoje eu vou ser a Beatriz e vou matar. E eu enterrei, não vou matar, eu enterrei a pessoa que eu era antes. A partir do momento que eu enterrei a pessoa que eu era antes, não quero mais nem saber. Eu tenho um ódio, tenho um nojo de quem me trata no masculino. A pessoa é cega, o quê? Ou é pra provocar mesmo, né? A pessoa tem que saber respeitar o que a outra quer ser. Não é obrigado a aceitar, né? Tem gente que não aceita. Não é obrigado, ninguém é obrigado a aceitar, mas é obrigado a respeitar. Todo mundo tem a obrigação de respeitar um ao outro o que a pessoa quer ser. Sim. Beatriz, quando a gente toca nesse tipo de assunto, são assuntos assim que são extremamente delicados. Sim. Porque a gente, querendo ou não, as pessoas, eu sempre percebo assim que as pessoas, eu acho que elas esquecem um pouco da história, né? Quando você vai procurar um pouco na história, você vê que a história relata sobre gays, relata sobre tudo. E aí teve uma... Eu acho assim, que isso que tu As falou... lésbicas também, né? Com certeza. E uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas elas lidam com isso como se fosse algo atual. E não é atual. Não é. O problema é porque o advento da internet, o advento do crescimento populacional fez com que todas as pessoas tivessem mais voz. Então hoje a gente tem uma disseminação de pessoas falando sobre as suas dores, falando sobre as coisas que incomodam de forma muito natural, e acontece que essas pessoas hoje elas têm, todos os grupos têm mais força, né, cara? Sim. É tanto que todos os grupos de modo geral mesmo, de modo geral, tanto os defensores LGBT como os defensores todo mundo tem mais força, porque o advento da internet fez com que essas pessoas se comunicassem, conversassem, descobriram que não estão sozinhos, né? E eu acho assim que isso que tu falou é muito interessante, que não é uma questão de aceitar, é questão de respeitar, sabe? E eu acho que as pessoas, elas complicam demais as coisas. Complicam demais. Assim, como se a vida do outro fosse interferir a sua baseado no que ele faz. Não, cara. As pessoas podem fazer o que quiserem, não, Davi? Faz o que quiser, entendeu? Eu acho que você não pode fazer é cercear a liberdade do outro. Sim. Enquanto as suas decisões não cerceiam a liberdade do outro, tá de boa. Ser respeitada e também respeitar as pessoas. Com certeza. Deixa eu te perguntar. Quando tu passa por uma situação de discriminação,
e preconceito, hoje, como é que tu se sente? E qual a diferença do preconceito que existe de você hoje, da Beatriz madura, 29 anos, para Beatriz de 14 anos na escola? Como tu lida? Qual a diferença dessas situações hoje, de preconceito de hoje, para os preconceitos que você sofria quando você tinha 14 anos de idade? Como você lida a diferença? Não tô entendendo, não. Vamos lá. Com 14 anos de idade, você lembra do tanto que você sofria com preconceito? Sim. Qual a diferença da Beatriz que sofria com 14 anos para a Beatriz que sofre hoje? Que ainda acontece preconceito, acredito eu. Mas não muito. Mas não muito. Só que quando acontece, como é que você se sente? Qual é a diferença da época que você se sentia quando você era mais nova? Eu repreendo. Hoje tu repreende. Hoje tu bate de frente, Bato hoje tu não aceita. Sim. Coisa que... quando Às você tinha... vezes, né? Tem vezes que eu nem ligo. Eu não vou quebrar a cabeça. O povo tem que se atualizar. O povo tem que respeitar. Querendo ou não, tem que respeitar. Sim. E isso no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro é crime. Homofobia, transfobia é crime. Sim. E nesse período que tu fez a tua transição, quais foram assim as coisas mais difíceis para você no período de transição? Você teve algum problema financeiro? Você teve alguma dificuldade de conseguir os hormônios? Sim. Todos? E como você solucionou esses problemas? Será que pode falar, gente? É uma questão sua, né? Você só fala se você quiser. Muita gente não sabe, mas eu tive que me prostituir. Tive que me prostituir para poder conseguir o meu objetivo. Mas você... Para poder conseguir o meu objetivo e para me poder sobreviver. Mas você tentou ajuda com pessoas próximas de você? Tentei, mas não dava certo. Caramba. Doideira, hein? Não para cá, né? Eu Sim. sempre ia para fora. Sempre ia para fora. E eu já vi várias coisas horríveis. Já passei várias coisas que ninguém sabe, só eu e Deus. E como foi? O que é passar frio numa rua? O que é passar fome numa rua? Ninguém sabe. O povo olha a gente, pensa que, ai, é aquilo porque quer. É aquilo por safadeza, ou é o demônio que tá dentro da pessoa, né? Que eles julgam assim. Não é porque a gente quer, não. E eu escolhi a prostituição porque era o meu único jeito. Trabalho eu não tinha como trabalhar. Mas também passei o pão que o diabo amassou. Não foi fácil, não, gente. Chegou a passar fome mesmo? Cheguei a passar fome. Fome e frio. Fui para São Paulo. Só Deus sabe. E dessa fase da tua vida aí, como foi assim decidir fazer isso pela primeira vez? Horrível. Não era o que eu queria. Ou eu fazia, ou então desistia do que eu queria ser. Tu ficou em São Paulo quanto tempo? 5 meses. 5 meses? Tu ficou 5 meses em São Paulo e em Goiânia. Tu ficou quanto tempo? 3.
E qual das duas cidades aí você teve as piores experiências? Não posso falar. E qual foi a mais difícil? Saí com o cliente. Tá, chegou lá, o cliente fez tudo comigo. E na hora não me pagou. Não me pagou e ainda me deixou numa rua que eu nem conhecia em São Paulo. Fiquei rodada. Fiquei rodada, fiquei louca, comecei a chorar. Comecei a pedir carona pro povo pra me deixar no meu ponto, né? E como é que tu conseguiu voltar? Parece que Deus enviou uma pessoa pra me levar. E já sabia e me levou. Fora que eu perdi meus documentos, né? Levaram meus documentos, o meu dinheiro, que tava todo dentro da bolsa. O bofe levou. Horrível. Qual das duas cidades foi que tu, São Paulo. que tu passou fome? São Paulo, Santo André. Eu morava em Santo André e São Bernardo do Campo. Eu ia para as duas cidades para poder ganhar, né? Sim. E hoje, essas histórias, elas são histórias que tua família sabe? Não. Só minha mãe. Eu conto tudo para minha mãe. Ela é minha confidencial. Mas mesmo assim eu passo por cima dela. Não é isso que ela quer pra mim. Mas fazer o quê? Eu tenho que ir atrás. Sobreviver. De ter o meu. De ter o que comer amanhã. De ter o que beber. De ter o que vestir. Manter os meus hormônios, minha maquiagem. Não é fácil. O povo olha pra gente e pensa que é fácil, mas não é. Se coloca no lugar de uma travesti, se coloca no lugar de uma trans, se coloca no lugar de um gay ou de uma lésbica. Pra você ver o que é que ela vai passar. Ninguém se coloca, né? Só sabe julgar. Julgar e jogar pedra. Mas graças a Deus, por eu ser uma trans, eu ainda acredito em Deus. E tenho um Deus perto de mim. Tipo, Deus já me livrou de tanta morte, de tanta coisa. Tipo, já me livrou nas ruas. Ele te livrou da Já morte? me livrou da morte várias vezes. Pode contar um pouco? Não. Não? Mas não é fácil, não é fácil. Eu já vi amigas minhas levando tiro. Tiro no pé, tiro na mão. Só por ser trans. E como tu se sente sabendo de tudo, de todas essas coisas, tendo experiência, tido todas essas experiências, como é que tu se sente? Normal. Sério? Já tô acostumada. Já tô acostumada com tudo isso. Mas uma hora cansa. Uma hora cansa e a gente quer desistir. Eu já tentei desistir da minha vida. Como assim? Desistir da minha vida, me matar. Como foi isso? Horrível. Não é fácil, gente, não é fácil. Você ser julgada, você ser apredejada, não é fácil. Mas nesse, Eu já... Já fiquei até com depressão. Já tive até depressão. e como é que tu conseguiu superar? Ah, por oração, né? Oração da minha família. Oração da minha mãe. Como é que tu se sentia?
O quê? nesse período que tu tava com De depressão? depressão? Horrível. Feia, jogada. Não sentia fome. Não queria saber de ninguém. Só trancada. Eu me cortava. E quando foi que tu achou que tu sentiu que tu venceu a depressão? O tempo foi passando. O tempo foi passando. E eu fui vendo. Eu fui vendo que não era isso. Eu não posso ligar pro que o povo fala. Porque o povo vai falar de mim. Eu tenho que deixar isso de lado e tenho que viver minha vida. É tipo, Tipo, as orações da minha mãe me fez voltar de novo. E Deus tirou da minha cabeça que não era isso que eu queria. tu já tentou frequentar uma igreja? Já, Como foi? normal. Tipo, minha infância eu vivi na igreja. Eu cantava na igreja. Não, mas a sensação que eu tenho hoje é de ver meu avô chorando. Como? Ver eu cantando na igreja. Foi? De menininho. Eu era menininho ainda. E ele chorou? Chorou. Eu olhava pra cara dele e chorava. Eu cantava todo domingo na igreja. Cantava todo domingo na igreja. Cantava às quinta-feira. Cantava até no... Como é o nome que tem pros namorados? Como? Não. Ai, gente, eu esqueci. Terapia do amor. Cantava na terapia do amor pros casais. Que ia pra igreja, não tem... todo sábado. Ia os casais pra igreja e eu ia lá, cantava. Quando tu tomou essa decisão, eu queria até que tu explicasse qual, tem assim emoções assim que você fica preocupada, desculpa, em em, em, em magoar alguém, Tipo, tipo teu avô? não. Porque era isso que eu queria ser. Foi difícil pra ele. Foi difícil pra ele. Mas mesmo assim, quando eu decidi, ele sempre me ajudou. Tipo, com comida, né? Uhum. Não deixava faltar nada pra mim de comida. Agora, as outras partes de comprar roupa, essas coisas, eu que tinha que correr atrás. Ele não me dava. E como era o teu relacionamento com o teu pai? Não lembro. Meu pai morreu quando eu tinha de 7 para 8 anos. Eu era pequena ainda. Não lembro. Ele não chegou a ver, não, o que eu queria ser. Davi, tem pergunta do Instagram aí, cara? Muita história, hein? Muita história. Muita história mesmo. Beatriz, antes do Davi olhar ali as perguntas, o que as pessoas deveriam saber assim, sobre as suas emoções, os seus sentimentos? Porque eu não sei se eu posso estar sendo equivocado, mas não parece às vezes que as pessoas tratam o diferente como se ele não tivesse emoções? Sim. E como é que você se sente diante dessas situações assim, que as pessoas às vezes te tratam como se você não tivesse emoções, como se você não sentisse dor, como se você não sentisse tristeza? Não parece isso às vezes? Uhum.
Pula a pergunta. Pode. Sua relação com a família mudou depois de você se assumir? Só com minha mãe. Mudou pra melhor? Com minha mãe pra melhor. Com o restante, tipo, não tô nem aí. Não tô nem aí pra minha existência, não tá nem aí pro que eu faço, eles não estão nem aí pro que eu vivo. Só a minha mãe que se importa comigo. Eles me aturam porque é o jeito. Tipo, o restante da família, né? Meus irmãos, né? Meus irmãos também me aturam. Você recebe muita crítica sendo noiva transexual de uma quadrilha junina? Não, jamais. Eu acho que eu imagino, sabe o quê? Eu imagino que lá é o momento assim, eu acho que tu se sente mais livre, né? Sim. Não, mas já teve um diretor de uma quadrilha daqui de Rondon que não quis me aceitar pra disputar com as caipira, Miss Caipira, com as Miss Caipira, por eu ser trans, mas deu tudo certo. Fui lá, bati de frente, falei pra ele que não é assim. E o povo da coordenação do concurso aceitou. Eu participei, ainda ganhei em terceiro lugar. Pronto. Algo que admirava no Jurandir. Oi? Não entendi. Algo que admirava no Jurandir. Tudo. Meu vô sempre foi tudo pra mim. Mesmo no começo que ele teve algumas... Não queria aceitar, mas acabou aceitando. Foi me levando. Mas eu amo ele. Bacana. Até hoje. É mesmo? Sim. Sente muita falta dele? Muito. Como era? Tem quanto tempo já que ele faleceu? Acho que foi em 2020. E como era? No começo da pandemia. Como era nesse período aqui, antes dele falecer? Como era teu relacionamento com ele? Ótima. É mesmo? Totalmente diferente. Sim, ele me levava pra igreja. Eu ia pra igreja com ele. Ai, era bom demais. Eu vivia na casa dele. Almoçava, dormia. Teve um tempo que eu passei quase um mês na casa do meu avô. Dormindo lá. E ele super amava. Ele amava a minha presença lá. É mesmo. Sim, né? Então, existe uma distância de reações muito grande, né? Do início para depois agora. É. No início ele não aceitava. Apanhei, lógico. E aquela história que tu me Ele, contou? ele viu que não ia dar jeito, então teve que aceitar. Aceitar e me respeitar como eu quero ser. E deu super certo. Bacana. O que aprendeu e vai levar pra vida com o Jurandir? O carinho dele e o amor que ele tinha por mim. Caramba. E o jeito de me tratar, né? Eu lembro até hoje. Posso falar, Bom, será? o que? Se você acha que não Eu vai, lembro até hoje. vai te prejudicar? Eu tava sentada em frente à padaria. Tava tendo culto na Deus e Amor. Aí veio um rapaz e começou a me discriminar. Ele foi lá, meu Deus, será que pode falar? Ele foi lá e repreendeu a pessoa e deu um tapa na cara da pessoa. A pessoa não fazer isso mais. E aquele dia eu chorei bastante. Foi mesmo. Porque eu nunca tinha visto ele Te defendendo. me defendendo. Tipo, e a pessoa tava gritando no meio da rua. Caramba. Olha a bicha, olha a gay, olha não sei o quê. Não vou esquecer nunca. Cara, Tava eu, minha avó e ele. Cara, que legal essa história, cara. Que legal. Eu fico imaginando o êxtase de emoções que tu deve ter sentido, né? Muito doido. Minha pergunta, Beatriz.
Minha pergunta é Beatriz. Ela lida com as pessoas que se diz conservadoras aqui em Rondon? Como assim? Pessoas as pessoas que dizem prezar mais pela família, pelos bons costumes, essas pessoas, como você lida com essas pessoas? Normal. Normal. Já tentou trabalhar em alguma empresa? Como foi a experiência? Não, nunca trabalhei em empresa, não. A empresa que eu trabalhei foi rua. Foi a rua que eu trabalhei. Pra eu poder sobreviver e levar o pão de cada dia pra minha casa. Tu acha que existe uma impossibilidade, por exemplo, de hoje você conseguir um emprego aqui em Rondon, por exemplo? Não sei. Não sei. Já tentou? Posso perguntar? Hã? Posso perguntar? Se tu já. Eu posso. Eu tô Não, eu posso perguntar pro povo O quê? se eles dão emprego pra mim. Pode perguntar. E aí, vocês me dão um emprego na empresa de vocês? Tô precisando. Quero mudar de vida. Qualquer coisa, eu tô aqui. Caramba. Beatriz, mas tu tem percebido assim que tem mudado, pelo menos aqui na nossa cidade, que eu sempre olho muito pro foco da nossa cidade. Tu acha que tem mudado? A questão do preconceito tem diminuído, tem Sim. aumentado, tem diminuído? Sim. Bacana. E Não é como antes, né? Que o povo jogava pedra mesmo. Não é mais. Tanto que na nossa cidade tem muitas bichas, tem muitas lésbicas. E o povo já aceita. A maioria, né? Não 100%. uma do Porque o povo ainda olha com rabo de olho pra gente, né? uma dúvida. Como foi que tu decidiu o teu nome? Será que pode falar? Eu não sei. Tipo, eu comecei um relacionamento com um menino bem antes da minha transição. Sim. Com um menino, e o menino. Aí eu vi o celular do menino. Uhum. E ele colocou lá no contato como Beatriz. Aí eu gostei, eu falei assim, pronto, meu nome social vai ser Beatriz. E eu só peguei meu sobrenome, Caires, e coloquei Beatriz Caires. O teu nome hoje, ele foi, tu mudou ele de forma legal? Eu só fiz a carteirinha. Tem outro A procedimento? carteirinha de gênero. Ainda não mudei ainda os documentos todos. Tipo, RG... Não, RG eu tenho, né? A carteirinha social é tipo a identidade. Eu ainda só não mudei o CPF, não mudei o registro. Mas tem como. Aqui em Rondon não, né? Porque aqui em Rondon é só Deus. Mas lá pra fora, sim, a gente consegue mudar. Nesse processo de transição que tu viveu, o que foi que tu fez? Porque querendo ou não, você deve estar fazendo o processo de transição ali, deve que os hormônios ficam uma loucura, né? Como é que tu conseguiu manter a saúde mental nesse processo aí? Eu me afasto do povo. É? Que eu sou muito agressiva. Ainda mais quando eu tô hormonizada. Se eu estiver hormonizada, a gente fica assim, ó. A gente quer gritar, a gente quer ser ignorante com o povo. Às vezes a gente fica agressiva. E às vezes, tipo, o que você falar pra mim, começa a chorar. Tipo, minha emoção abaixa.
Qualquer coisa que você chegar pra mim e falar, começa a chorar. É uma loucura, né? Sim, imagino. Um dia estressada e um dia é... Como é que se diz? Um dia estressado, outro dia calma, chorona, chorona. É, Uma montanha-russa de emoções. Montanha Sim. russa de emoções. Uma boa tipo, definição. tipo, você não pode falar nada pra mim, tipo, brigar, essas coisas. Começa a chorar. E O hoje, hormônio mexe muito com a cabeça da gente. hoje, como é que é teu círculo de amizades? Aonde? Em Rondon? É. Em Rondon não tem uma amizade em Rondon. As únicas pessoas que eu tenho amizade em Rondon só são 2 pessoas. Que é como irmãos pra mim. Que é o meu coreógrafo e a Miss Caipira da nossa quadrilha. Bacana. A melhor de Rondon, tá? Tem que aceitar. Bacana, bacana. E hoje tu é apaixonada por dança, né? Sim. Comecei em grupos de dança aqui em Rondon, Raízes do Pará. Eu devo a eles. Porque eu comecei no Raízes do Pará. Comecei a dançar mesmo. A gente fazia abertura de shows, a gente ia dançar pra fora. Aí o grupo acabou e cada um foi seguir. Aí comecei a dançar quadrilha. Já fiz participações em algumas bandas, já dancei pra fora também. Beatriz, me conta uma história muito feliz que você tem aí. Tipo, O que aconteceu aí na tua trajetória? a dança. A dança? A dança meio que te libertou? Libertou. Eu sinto muito feliz quando eu danço. Ai, é uma emoção. Bem antes da gente entrar, eu começo a chorar. É mesmo? Tipo, ataca, não tem? Eu me controlo pra poder entrar. Bacana. E esse ano vocês foram campeões da quadrilha? Não. Ficou em- Esse ano não, mas ano passado a gente ganhou na cidade. Só porque, por causa de algumas. De alguns negócios Juízes, que ultrapassou do contrato. Do contrato não, do. Como é que se diz, gente? do tempo de apresentação? É. Por causa do tempo da apresentação, eles tiraram o ponto da gente, a gente ficou em segundo lugar. Já esse ano não, esse ano a gente perdeu. Você acha que Davi tem o porte ali de um bailarino? Será? Eu acho que parece. O fisiculturista ele já tá querendo ser. Não, Sim. mas tem que dançar, né? Isso é um bailarino, rapaz. Isso tava tocando ali, não sei se tu lembra, da Rouge, a Sererê. E ali meu a profissional pai. sabe a coreografia toda, rapaz. Eu lembro quando eu era criança, que eu ia pro meio da rua dançar Rouge. Quando não era Rouge, era o Tchan. Juntava eu e as meninas, não. Dançava sererê. E eu ganhava das meninas. Ei, e tu sabe que nessa música tem o Diego, né? Olha que vem Diego, assim, tô te falando, Hein? vem Diego, tô te falando, pô. Eu era Vou escutar famoso. de novo, vou escutar de novo. Eu era famoso, meu nome era famoso. Famosíssimo. E aí dançava El Chan, Rouge, e ali começou a se encontrar desde pequena. Pelo amor à dança. Amor à dança. Eu lembro que eu saía escondida pra ir pra um show. Qual show? No tempo que tinha na quadra. Tu lembra que fazia show direto na quadra? Tu tá perguntando pra pior pessoa do mundo. No Maior antifesta que existe na cidade. É eu. no ginásio polivalente. Sim, mas eu lembro que tava lá- Antigamente fazia lembro. muito show, eu era de Sim. menor ainda. Eu era de menor ainda. E aí tu furava a barreira. Não podia ir, né? Mas eu fugia. Eu fugia pra ir pro show. Caramba.
Aí que começou. O amor pela dança. Sim. E história engraçada, tem? Várias. Conta um aí. Boa. Tipo, Ah, uma história engraçada da tua vida aí. tipo teve duas meninas. Duas meninas mexiam comigo no meio da rua, não tem? Sim, já tô senti o tom de barraco. Duas meninas mexiam comigo na rua. Era eu mais duas meninas na moto. E essas meninas mexiam comigo na hora que me via. E aí? Toda vez que me via, não tem falava bullying comigo. Sim. Aí foi uma, foi duas, foi três. Agora você Aí me... foi, ó. Foi chegando no ponto que eu não aguentei. Mano, eu fiz um barraco tão grande que eu derrubei a mina da moto com tudo. Mas também nunca mais. Nunca mais. Ela fez bullying comigo. Existe bullying não só de homem, de mulher também. Tem mulher que é despeitada com as travestis. Tem mulher que não aceita. Pressão, papai. Ah, A gente tem preconceito de todos os lados. bombardeado em todas as direções. Sim. Boto fé. Caramba, eu fico imaginando assim, porque às vezes a gente tem algumas situações da vida da gente assim que às vezes a gente fica meio pra baixo, às vezes a gente fica meio triste. Agora eu fico imaginando o tanto de situações que vocês não devem passar e o tanto de forte que vocês precisam ser pra se manter firme, né, cara? Uhum. De onde é que tu consegue tirar Eu forças? já passei quase um mês triste dentro de casa. Meus amigos iam lá em casa me reconheciam. Não, Tu já chegou a emagrecer muito? emagreci, Quantos quilos? não lembro. 20. Meu Deus! Por amor. Por amor? Por amor. Ó. De pessoas que não valem nem a pena, né? Tipo, a pessoa não me assumia, né? Uhum. Vamos ter um relacionamento eu quero viver contigo, mas escondido. Medo, né, do que a população vai falar. Medo do que a família dele vai falar, os amigos, tudo isso. Não é Caramba. fácil. Não é fácil uma vida de uma pessoa transgênero, de uma pessoa travesti. Não é fácil. E tem quanto tempo que tu já tá de volta em Rondon? Já tem uns 3 anos. 3 anos aí de volta. Sim. Por que tu decidiu ficar em Rondon? Casa da minha mãe. É? Eu tento correr atrás dos meus objetivos, do que eu quero, do que eu ainda quero. Ainda tô lutando do que eu quero. Ainda tô lutando ainda. Mas eu dei uma parada a mais por causa da minha mãe. Ela é muito preocupada comigo. Mãe é mãe, né? Sinto muito falta da minha. Eu conheci. Muito maravilhosa. Falava que teve uma época, né, quando ela morreu, aí eu falava assim, cara, as pessoas às vezes não entendem, porque eu sou um cara muito de não expressar muita coisa, saca? E aí muita gente às vezes acha que eu sou forte, mas nada. Eu trocaria tudo por 10 segundos com ela. 10 segundos. E uma coisa extremamente interessante sobre minha mãe. Quando tu me falou do teu avô, eu acho interessante que é como se Deus preparasse tudo, né? Sim. Para que aconteça de uma forma mais harmoniosa e que deixe as memórias mais bonitas possível. Teve uma situação que aconteceu com minha mãe
que cara, tipo assim, uma semana antes dela falecer, eu sentei assim na mesa com ela, na mesa da casa dela, comecei a conversar com ela. E assim, foi a melhor conversa que eu tive com ela, assim, em anos, entendeu? E foi a última conversa que eu tive com ela. Sabe? É como se Deus tivesse preparado tudo para que aquele momento ali tivesse acontecido e que ficasse uma lembrança muito bonita entre a gente, porque a gente tinha muita dificuldade de conversar um com o outro, porque como minha mãe era muito teimosa e eu muito lógico, muito racional, muito decidido assim a fazer as coisas da forma mais que seriam mais prudentes possível, no sentido de que minha mãe ela queria dar peitada, queria chegar e resolver, né? Doida demais. Minha mãe era muito doida. Minha mãe também é assim. É? Cara, e... Tipo, ela, pra que tu faz isso? Pra que isso? E eu, mãe, por favor. Hoje, se tu fosse definir tua mãe assim em palavras, quais seriam as palavras que tu definiria a tua mãe? Tudo. Tudo pra ti? Tudo. É a única pessoa que eu tenho. Tipo, se minha mãe... Ai, eu não gosto de pensar. Ai, mano. Se eu perder minha mãe, acho que é capaz de eu me matar junto. Minha mãe é tudo pra mim. É mesmo. A única pessoa que esteve do meu lado. Tipo, o que ela puder fazer, ela faz. E o que ela puder enfrentar a pessoa pra me defender, ela faz também. Cara, mãe é mãe, né? Mãe é mãe, eu não me imagino sem ela, Deus me livre. Ela tem quantos anos hoje, tu sabe? Porque eu sou horrível pra lembrar Não a sei. idade da minha mãe. Tu acredita que eu não sei? Quantos anos tua mãe tem, Davi? Ó a cara do malandro. Quantos anos tem tua mãe? Mamãe, ela tem exatamente Tá demorando muito, Davi. 39 anos. Davi. Agora, Jair, quantos anos? Se não der atrás do monitor, não te escolhe, não. Cara, é horrível também. Por que a gente esquece a idade dos nossos pais, hein? A Sim. gente, vírgula, viu? A gente o eu quê? lembro. Qual a data de Perfeitamente. nascimento da tua mãe? 26/6/2000. 1982. Não, fica calada. Não sabe, cara. Fala que não sabe, que é mais bonito 26 pra do tu. 4, na verdade. E aí tua mãe, tudo pra ti. E assim, cara, quando a gente perde esse tudo, é ruim, ó. Horrível, Deus me livre. É ruim, porque minha mãe tinha uma característica que eu acho que é a melhor e a pior característica que uma mãe pode ter. Cara, minha mãe, ela só aparecia na minha vida quando eu não tava bem. Ela é como se ela fosse um radar, não tem? Sabe? Tipo assim, tu tá mal aqui, aí tem 3 dias que eu não vejo minha mãe, tô mal. Quando não, minha mãe aparecia. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá... Sabe? Era bizarro essa parada, porque... até minha mãe tinha essa característica, eu falo que é horrível e é muito boa, mas é horrível ao mesmo tempo, porque eu tava mal, ela aparecia. Eu tava mal, ela aparecia. Eu chegava, o que tu tem? E muitas vezes eu não falava mais pra ela, porque eu chegava em casa, minha mãe já tava... os rins não funcionavam mais. Já não tava bem, com catéter no pescoço. Bicho. E aí tu vai trazer mais os teus problemas pra ela. Eu não conseguia mais, entendeu? Ela perguntava, o que você tem? Eu falei, nada, mãe, não tem nada, nada. E eu, desde eu ficar calada, o que eu passava em São Paulo, não. Eu jogava tudo pra ela. É mesmo? Sim. E ela como é que ficava? Ficava louca. Meu Deus. Ficava louca eu lá e ela cá. Sem o que fazer. Meu Deus. Mas graças a Deus, Deus me trouxe de volta. Quando foi que tu decidiu voltar? E por que você decidiu Apareceu voltar? uma amiga belíssima. Uma amiga do coração enorme. Ela viu meu sofrimento. Viu tudo. Não, amiga. Vamos fugir. Como assim fugir? Será? Será que eu posso falar? Eu não sei.
Tipo, eu trabalhava em casa de cafetina. Não era um cabaré, mas era Sim. cafetina. É uma casa enorme, cheia de trans e travestis. Que, tipo, você paga diária todo dia. Todo dia você paga diária. Aí, como eu já cheguei devendo, porque eu cheguei devendo, ela pagou minha passagem de avião para São Paulo. Pra eu poder chegar lá e pagar com prostituição. Ela tem a casa cheia de travesti. Tem um ponto já pra gente trabalhar. Aí eu comecei a ficar devendo. Tipo, tinha dias que eu trabalhava, tinha dias que eu não trabalhava. Caramba. E a conta ia só aumentando. E já tava aumentando bastante. Acho que Deus é na minha vida, sabia? De não ter acontecido nada. Porque tem cafetina que é mafiosa. Elas pegam mesmo, mata, elas judiam, elas cortam cabelo. Não é fácil, não é fácil. Caramba. Aí essa minha amiga me chamou. Vamos, amiga, pra Goiânia. Foi quando tu... Eu vou sair com o cliente, ele vai me dar tanto. E a gente foge. A gente foge e vamos pra Goiânia. Eu peguei e fui com ela. Me deu super certo. E por que tu decidiu ir embora de Goiânia? Porque eu já tava cansada, já tava saturada. Queria descansar. E tua amiga ficou Não é lá? uma vida fácil. Tua amiga ficou lá? Ficou. Não é uma vida fácil. Não. Não é uma vida que a gente gosta, não. Não é uma coisa mais de rosa, não. Você sair com clientes que você nunca viu. Você ficar com uma pessoa que você não gosta. Ficar à força. Você fica com a pessoa para poder ela te pagar e você para poder no outro dia sobreviver. Caramba. E tu tem contato com ela ainda? Ela era de Manaus. Como é que perdeu o contato? Perdendo assim mesmo. E quando tu decidiu vir embora? Mas depois ela voltou pra lá. Pra onde? Pra lá pra onde eu tava. Foi? Pra onde a gente tava. E eu nunca mais voltei. Não é fácil, gente. Não é fácil. Fácil você jogar pedra. Mas você tá ali no corpo da pessoa, né? Doideira. E o que que tu acha que pode... Como é que seria o mundo ideal pra você? Um mundo de respeito. Um mundo de oportunidades. Que tem várias trans ainda hoje no mundo, né? Que não tem oportunidade. Oportunidade de trabalhar, oportunidade de ter uma coisa boa, oportunidade de ter uma casa, oportunidade de ter um conforto. E o que falta pra Beatriz hoje? Uma das coisas que tu mais sente falta? Da minha prótese. É o que eu mais quero. Eu já fui 2 vezes pra poder tentar, né, fazer a cirurgia e não consegui. É o teu grande sonho? E eu ainda vou ter. Cedo ou tarde eu vou ter. Bacana.
Pode dar uma pausa pra mim? Voltamos aí de uma pequena pausa. Então, Beatriz, você estava falando sobre o sonho da prótese, né? E quando Não é só um sonho meu, né? De várias. E quando esse sonho ele surgiu quando assim no teu coração? Desde sempre, tu Desde acha? sempre. Desde sempre. Mas já fui 2 vezes pra tentar. E não conseguiu? Não consegui. E por que não conseguiu? Inveja e grande. Coisas que dá errado. Mas vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Aonde é o que tenta? São Paulo. Procedimento é todo lá? São Paulo. Tu tentou naquela mesma época que tu tava lá? Sim. Das 2 vezes. E qual é teu outro sonho além desse? Acho que só. Só? Primeiro eu quero realizar o primeiro pra depois vir mais sonhos. Mas eu quero ter minha casa. Sério? Uma casa minha mesmo. Tipo, meu avô deixou uma casa pra gente. Só que não é da gente ainda, né? Não tá no nosso documento ainda. Qualquer hora. Tipo, se vender tudo, vou ter que sair, né? Hoje tu mora nessa casa? Moro. Que ele deixou pra gente. Seu Jurandir era um grande empreendedor, cara. Eu lembro muito dele desde criancinha, assim. Eu não sei se isso eu acho que não é, acho que tu não vai ter memória disso, mas ali onde a igreja era um mercadinho, Uhum. tipo eu não sei dizer o que que era, se era um mercadinho de variedade, de brinquedo, tinha até brinquedo lá para Era um vender. mercado. Um mercado grande. E eu achava demais. Eu tenho uma lembrança de lá, de eu chegar lá, comprar um brinquedo, alguma coisa assim. Tipo, minha avó me falou que uma vez ela tava me chamando. Eu era pequena ainda, né? Ela me chamou, aí ela disse que eu falei um negócio estranho. Que até hoje ela não sabe o que é. Mas estranho em que sentido? Não Espiritual? sei, é espiritual. Bacana. Hoje, como é que é teu relacionamento com a tua avó? Altos e baixos. Uma hora tá boa, uma hora tá ruim. É porque ela tem essas personalidades, né? Ela tá Uma, velha. uma hora ela se altera, uma hora se abaixa. Ela tá um Mas pouquinho eu gosto idosa. dela. Ela tá um pouquinho idosa também já. Eu gosto dela. Sim. Vocês moram no mesmo ambiente? Não. Ela mora mais pra frente e eu mais pra trás. Tu mora com tua mãe? Não. Ah, Moro sim, tu só, falou que moro mora sozinha. Olha só. Vocês são quantos irmãos? Comigo, 3. Ah, sim. É a Gabriele, né? Uhum. Gabriele. E o sim, Igor, Sim, sim. o jogador. É, o jogador. Esse que jogava muito futebol, né? Sim. Odeio futebol. Falando com todas as minhas forças. Quase me mataram uma vez jogando bola. E eu jogava antigamente, tá acreditando? Mentira. Sério? Sério. Boa? Aquela coisa. Mais ou menos, de futebol. Mais ou menos. Jogava futebol, eu fiquei passada comigo mesma. Se fosse hoje em dia, eu tinha vários registros aí, né? Tu jogando. Era pra ter. Bacana. Beatriz, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que ela mudou ao longo do tempo, mas eu acho que ela foi igual o vinho, né? Ela melhorou, né? Eu vou fazer essa pergunta para você agora. Se você pudesse mandar uma mensagem e que essa mensagem ela fosse para todo rondonense, para as nossas, de acordo com o censo, 54 mil pessoas. Se tu pudesse mandar uma mensagem, porque essa mensagem chegasse no ouvido dessas 54 mil pessoas, qual a mensagem que você mandaria? Respeito. Respeito em o que a pessoa quer ser.
Bacana. Beatriz? É o essencial, né? O que Com a certeza. pessoa tem que ter pelas pessoas. Não é obrigado a você aceitar. Você não é obrigado a aceitar, mas é obrigado a respeitar. Sim. Tipo, eu chego na lotérica para poder pagar alguma coisa, eu vejo, né? Que eu sou uma pessoa que eu tenho 2 olhos atrás, 2 olhos nas costas, vejo tudo. A pessoa me olhando de rabo de olho, a pessoa cutucando na outra, olha ali. Hoje isso te afeta? Não, nem ligo. Tipo, agora, palavras fortes, sim. Eu vou lá e rebato, mando a pessoa me respeitar, que isso é crime, porque transfobia é crime. E vamos ter a lei da Maria da Penha para pessoas trans e travestis. Tomara que seja aprovada logo. Tipo, uma travesti que tá relacionada com um homem, se o homem agredir, furar, querer fazer alguma coisa, a gente pode. Tipo, a mesma lei pra mulher vai ser a mesma lei pra trans e travesti. E isso é ótimo. Tomara que seja logo aprovado. Tu, tu acha que existe alguma coisa que a gente deixou de falar aqui nesse bate-papo? Tranquilo. Tranquilo? Tu acha que foi tudo de boa? Que bom. Só que eu tenho uma última pergunta pra te fazer. Se você pudesse indicar uma pessoa pra estar aqui com a gente, batendo um papo, quem seria essa pessoa e por quê? Tipo, qualquer pessoa. Qualquer uma que vier na tua cabeça. Meu coreógrafo. É? Como é que é o nome dele? Romário Rostov. Essa parte do Rostov não vou escrever aqui, não. Só o Romário. É tipo o Schwarzenegger. Entendeu? Quem escrever Schwarzenegger entra no céu. Quem não escrever Schwarzenegger foi meu amigo, então. Só o Schwarzenegger mesmo. Eu acho que o único que vai pro céu vai ser o Schwarzenegger, que é o único que sabe escrever o nome dele. Rostov. Bacana o nome dele, hein? O melhor da cidade. É mesmo? Bacana. Também já passou por muitas lutas. Já enfrentou muito preconceito também aqui na cidade. É mesmo? Já apanhou. Vai ser interessante também. Beatriz, eu queria que você deixasse uma mensagem para toda a nossa audiência, que a gente já está chegando ao fim desse bate-papo, esclarecedor e, ao mesmo tempo, extremamente história muito pesada assim da tua vida, cara, que muitas vezes as pessoas nem sabem que você passa, né? Foi só o começo. Não Ixi. contei ainda tudo, não. Então bora contar mais. O que mais tem para contar aí? Qual a história que tem aí escondida? Será? Será? Acho que tem que contar, né? Mas assim, claro que sem citar pessoas, né? Tipo, tu já passou na rua e foi bem debochada. Ele debochou de mim quando eu passei na rua. Ele tava com os amigos dele. Uhum. Tava com os amigos dele e tava lá na minha porta, batendo. Vixe. Olha aí. E eu nem confiança. Nem confiança. Aí quando eu passei, ele começou a debochar de mim, não tem? Isso me subiu no nervo. Eu fiquei com ódio na hora que ele falou assim: olha lá a bicha, olha lá a viada passando. E eu odeio que me chama assim. Tipo, não é o traveco. Não é o traveco, é a travesti.
A gente sempre tem que estar tratada no feminino. Isso é uma ofensa pra gente. Tipo, ser travado. Olha o traveco. Olha lá, o teu traveco passa. Mano, isso eu fico com ódio. Me sobe. E nesse dia eu falei bem assim: tu te manca, seu safado. Toma vergonha na sua cara. É só porque tu tá na frente dos teus amigos? Só porque tá na frente dos teus amigos. Porque tu foi lá em casa. Tu bateu lá na minha porta e eu te expulsei. Eu te expulsei da porta da minha casa e por isso que tu tá fazendo isso comigo? Pois vai tomar lá. E me respeite que eu não sou moleca, não sou cachorra. Os amigos dele tudo gritou. Não é história. Bota fé. Tem mais alguma aí pesada? Várias. Se quiser perguntar sobre clientes, sobre... Caramba, eu tô preocupado com essa... Sobre rua, sobre prostituição, pode ficar à vontade. Meu livro é aberto. Eu sou de maior. Eu tenho medo do que eu posso ouvir. Ei, eu sou de maior, eu mando em mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tá, dessas experiências aí de rua, qual foi a mais bizarra? Eu saí com cliente, né? Eu saí com cliente, a gente foi pro motel, fizemos tudo. Na hora lá, não queria me pagar. Mano, eu fiquei louca. Falei, eu vou quebrar o espelho. Vou quebrar o espelho, vou quebrar o motel, mas eu quero meu dinheiro. Eu não sou cachorro, eu não sou moleca. Eu tô aqui pra trabalhar, pra ganhar o meu. Não tô aqui pra ficar contigo de graça. E ele pagou? Pagou. Ou ele pagava o prejuízo do motel todo, porque a mulher, recepcionista ia chamar a polícia. Ia dar feio pra ele. Pressão, papai. E acabou. Mais perguntas do WhatsApp, do coisa. Meu Deus do céu, bicho, vocês são bons. Ali, ó. A Beatriz, é isso que eu passo aqui, ó. Tá ali. A única missão deles é deixar as pilhas carregadas. Tá problema, mãe. Só não capacitou isso. Deixando essas pilhas. E é isso. E se Tem pudesse... pessoas que passam coisa pior, né? Com Coisas pior do que eu passei. Eu ainda não passei tanta coisa pior assim, porque Deus tá comigo. Tipo, levar uma facada, levar um tiro. Tu viu mesmo isso acontecendo? Vi, sim. Como foi? Horrível. Eu fiquei transtornada. Mas como foi a situação? Tipo, o cara chegou já metendo tiro na minha amiga, no pé dela. Isso foi em Goiânia, Aparecida de Goiânia. E o que tu fez na hora? Corri, comecei a fazer isso. E tu sabe o motivo que ele fez isso? Não. Caramba. Eu já trabalhei em Paraupebas também. E a facada? Hã? E a facada? Tu presenciou também ou... Sim, foi na mão. Eu tava perto dela. Meu Deus. Caramba. Caramba. Uma facada, Davi. Paraupebas também foi babado. O que aconteceu de pesado em Paraupebas? Tipo, eu tava indo pro estabelecimento, clube, né? Uhum. E o cara chegou e pegou minha bolsa. Pegou tua bolsa? Pegou minha bolsa? Só acho que o bofe viu, né? Tinha um rapaz lá na frente e viu. Aí ele chegou pra mim e falou assim, o que foi, moça? O que aconteceu? Eu, não, o rapaz roubou minha bolsa, que não sei o quê. Aí o bofe foi atrás dele.
Pegou? Pegou a minha bolsa. Meu dinheiro, tinha dinheiro dentro, tinha documento. E recuperou. Recuperei. E ainda fui pra delegacia. Dormia na delegacia, safado. Aí a minha amiga subiu em cima da viatura e começou a dar na cara dele. Respeita travesti, travesti não é bagunça, que não sei o quê. Ó, foi tapa. Chegou lá na delegacia, foi mais babado ainda que os policial, ó. Rapaz. E nessas horas a gente vê, né, que tem pessoas ainda, pessoas de bem, né, cara? Sim, Que ajudam, que ajuda. Tomam as dores, né, Sim. Muito doido. Rapaz, tu é muito doido, tu é muito corajosa. Mano. Rondônia nem sabe da minha história, estão sabendo agora. Eu sou a corajosa de contar, né? O povo pensa que eu não sou. E por que tu teve essa coragem de fazer isso? Pra poder sobreviver, Não, por que tu teve coragem de contar? eu não sei. Não sei, eu queria entender por quê. Várias pessoas falaram pra mim, não fala a tua história, tudo. Uma amiga minha falou, o que tu passou, isso, não fala isso, tá louca? E o que tu acha da opinião dela? É a opinião dela. Tu acha que alguma coisa que tu falou aqui pode te prejudicar? Não sei. Não sabe? Não. Sabe é... Eu não falei nomes, não falei Sim. nada. Mas a maior preocupação que a gente tem aqui é saber se de alguma forma o nosso convidado vai se prejudicar. Se isso acontecer, a gente não tem interesse nenhum em ver você sendo prejudicada. Não tem prova também. Não falei nomes, não falei nada. Não, eu falo no sentido baseado tudo que tu falou, não tem, eu não vejo você sendo prejudicada no sentido de nomes, nada disso. Eu vejo, sei lá, assim, às vezes você pode estar preocupada com a questão de alguma pessoa da tua família. Era só mais sobre isso mesmo. Não. Mas sobre isso tá tranquilo pra você? Sim. Então se tá tranquilo pra você, tá tranquilo pra gente. Bora lá, gente, vai ser sucesso. Mas por incrível que pareça, Beatriz, esse papo, pra mim, ele inclusive eu falei isso hoje pra Larissa, do tanto que eu tava um pouco tenso, não por causa mas sim por causa de às vezes não dominar, de não saber às vezes Falar, me expressar, interagir. isso. Sim. Não, é porque você sabe que a gente mora numa cidade que as pessoas às vezes são complicadas. Claro que tem muita gente top em Rondônia do Pará, mas tem muita gente. E eu tava, inclusive, falando sobre isso. Eu pouco me importo, sabe? Eu pouco me importo. Porque a mesma pessoa que às vezes te julga sobre algo que tu tá fazendo ou deixando de fazer. Mas quer fazer. Não, é a mesma pessoa que vai te empurrar precipício abaixo na primeira oportunidade que ele tiver. Então, hoje em dia eu não me importo com absolutamente nada. Hoje, o nosso podcast, que eu falo que o podcast é de Rondônia do Pará, das pessoas de Rondônia do Pará, ele tem liberdade, né? A gente tem liberdade. É que a gente não tem alguém que diz o que pode e o que não pode acontecer aqui. Quem pode ou quem não pode vir aqui. Não existe isso aqui. E sobre a parada, será que pode falar ou não? Que parada? Parada LGBT. Pode, acho que sim. Deveria ter na cidade, né? Aí eu já não tenho opinião formada sobre isso. Deveria ter. Teve uma vez e deu uma maior rebulice. Tinha que ter continuado. Aí sobre isso eu não tenho opinião formada porque eu não vivenciei, É a não nossa presenciei. fala, é os nossos direitos de ser o que a gente quiser ser. Deveria voltar. E quem foi que organizou naquela época? Não conheço. Não era daqui de Eu Rondônia? tava na organização, mas não é daqui de Rondônia, de fora. E quem decidiu? A pessoa fez o orçamento da parada. Uhum.
E o prefeito ajudou. Tipo, o prefeito deu a metade. Só não arcou com toda... A estrutura, né? Sim, quem pagou foi o prefeito de outra cidade. Bacana. Eu realmente lembro de alguma coisa parecida com isso mesmo. Eu lembro sim. Deu maior polícia, evangélicos, vereadores. Foi babado. Não, eu hoje eu tenho eu fico mais na minha sobre quase tudo. Se alguém chega pra mim e pergunta assim, qual a tua opinião sobre isso? Eu não tenho opinião sobre isso, não. Se, por exemplo, eu acho que eu não concordo com a parada. Não, aí você pega no dia da parada, aí você entra pra sua casa, você fecha a porta, fica quietinho lá, e no outro dia, Você sabe de tudo. quando terminar... Não. Só pra ter ideia, Beatriz, eu sou um cara alheio a quase tudo que acontece em Rondon. Porque eu decidi ser assim e pra mim tanto faz. Lógico. Assim, se tá acontecendo a parada do que quer que seja, dos evangélicos, da parada LGBT, se tá não, pra mim não importa, assim, no sentido de não afeta a minha vida. Porque Sim. eu não dou ouvido para aquilo que eu gosto. Só pra ter ideia. Eu sou tão alheio às coisas aqui de Rondon, no sentido assim de festa e tudo, mas eu não sei o que acontece. Tanto me perguntou sobre o Lions Club lá, que aconteceu. Eu não sei. A minha vida hoje, eu vivo muito ela assim, do jeito que eu quero. Então, o que eu quero ver, eu vejo. O que eu não quero, eu não vejo. Sim. Simples. Lógico. Então, Tá certo. Diego, tu é contra ou a favor? Não sou nem contra nem a favor. Tipo, ano passado teve o concurso de belezas trans Sim. de todos os municípios. Só que o concurso acontecia em Belém do Pará. E aí? Tipo, concurso de beleza trans e travestis. Aqueles concursos de Miss, de vestido longo, de maiô. Aí eu me inscrevi pra participar. E Só aí? que eu não tive apoio, tive que desistir. Tipo, tinha que apoiar mais, né, a nossa cultura. Mas é porque eu acho que quando você tem a sociedade em si, hoje em dia, eu acho que ela ainda é muito imatura para lidar com essas coisas, eu acho. Não sei direito. Ainda mais quando fala no sentido de cidade do interior. Sim. Acho que Mas eu poderia ter mais apoio, né, por representar a cidade. Ou foi por parte do preconceito, eu não acho sei. que é uma luta muito complicada hoje para vocês. Preconceito, transfobia, não sei. Eu lembro mais ou menos, por exemplo, na época que aconteceu, acho que a parada aqui, meu amigo, aquilo lá foi um rebuliço tão doido. Eu lembro mesmo? Só que o meu rebuliço que eu ouvi, por exemplo, foi mais relacionado ao apoio que a prefeitura tinha dado. Michari? Meu Deus. Micharia, né? Porque tô te falando. só Deus. Eu acho que foi mais isso que chegou em mim, porque de resto mesmo. Tá bom, rachei, cara. Não posso falar demais. Então... O processo é babado. Mas é uma parada que é um assunto extremamente delicado, assim. Ainda mais para semi-analfabetos, assim, igual eu e aqueles dois ali. Inclusive, dia 16 e 17 de setembro, vai acontecer a parada LGBTQIA+, de Marabá, tá? E tu vai estar Vou presente? estar presente. Ano passado eu estive, esse ano vou estar de novo. E como é que foi ano passado? Maravilhoso. Esse Muita ano, gente? Muita gente. Muita bicha, muita travesti, Sabe uma coisa que eu percebo nesses eventos? muita lésbica. Não, e muita coisa uma coisa que eu percebo, pelo menos na época que eu vi ali quando eu assisti o Pânico, que eu vi eles fazendo as coberturas, eu percebo que não é só... Sabe o que eu acho engraçado? É porque tinha gente evangélica assistindo a parada. Se não gosta, pra que tá? Não é obrigada a estar ali, não. Mas tinha gente olhando pra estar julgando as pessoas, gente. Eu fiquei passada com isso. E dá muito hétero também, né? Vários. Gente, o que dá de hétero pra ter curiosidade? Sim. Pois é, muito doido. E é muito grande a festa lá em Marabá? Demais. Daqui de perto é a de Marabá de Parapebas. As maiores?
A Belém também é bom. Belém dá muita gente. Mas a maior é de São Paulo. Muito doido. Beatriz, nosso papo já tá ficando polêmico demais, eu tô sem opiniões. Tá muito polêmico. E daqui a pouco, é igual eu te falo, hoje em dia, cara, é tão assim como se... Como é que eu poderia dizer? Inclusive, eu tava até mostrando pra Larissa que eu tava pesquisando, né, sobre o assunto. Cara, é muitas opiniões, assim, que você acaba... Sim. Você acaba meio que se perdendo, sem saber. Pesquisou sobre outras que já foram em podcast? Não, eu pesquisei Outras eu ouvi podcasts sobre explicações e eu ouvi podcast de pessoas trans, ouvi tudo, ouvi um monte de coisa. E aí uns tinham explicações, aí vi explicações de pessoas que usavam artigos científicos para justificar algumas coisas. E no fim das contas você fica, eu falei assim, peraí. Eu continuo ainda assim, fico assim, e é um assunto delicado. Eu acho que eu não tenho que ter opinião sobre isso. Não tenho que ter opinião sobre o que as outras pessoas falam. Não tenho, cara, porque é uma coisa muito pessoal isso, bicho, muito pessoal. Muito pessoal. Que o povo julga, né? Eu acho que é pessoal. Eu acho que eu não tenho que ter opinião. Eu vou ter opinião, não. Eu não sei se o Davi concorda comigo. Eu não tenho que ter opinião. É por isso que o cara chegar pra mim e dizer, meu amigo, eu não tenho opinião sobre isso. Não, cada um tem que fazer da sua vida o que bem achar correto. Cada um tem que fazer o que bem achar correto. Eu só acho que as pessoas não podem cercear a liberdade um do outro. É. Pronto. Se tiver desse jeito, pra mim tá tudo perfeito. Ah, eu quero... Vai, meu amigo, você vá na fé. Vá na fé. Ah, vá. Ah, eu quero passar um pinça atravessando no meu pescoço. Vai. Não for no meu... E eu sou uma travesti, uma trans, que eu tenho tipo uma moral de chegar, de entrar e sair, de ter respeito. Sim. Tu acha que... Eu respeito aonde eu chego, aonde eu entro, aonde eu saio. Respeito todo mundo. Acho que por isso que o povo ainda... A maioria do povo ainda me respeita um pouco. Tu acha que existem travestis que às vezes fogem dessas Sim, características que tu demais. acabou de falar? E que acabam... Elas fogem demais e ainda acaba... criando um estereotipo, né, de que... A nossa classe. Isso. E aí acaba... A gente tem que ter respeito. Sim. Respeito acima de tudo, né? Respeito já basta o que a gente passa. Já basta o que a gente passa, já basta o que a gente sofre. Então, a gente tem que se respeitar. Não é só porque tu é isso que tu vai ser mal falada. Não é só porque tu é isso que tu vai chegar, vai querer fazer acontecer. Não é assim. Sim. Antigamente eu era assim. Mas eu mudei bastante. Amadureceu, né? Amadureci. Eu sei entrar, sei sair, sei respeitar. Bacana. Beatriz, cara, foi uma satisfação ter você aqui. Foi um grande prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. Deus abençoe você. Amém. Que você consiga, cara, realizar o seu sonho de colocar sua prótese. Sim, se for da vontade de Deus, eu coloco. Senão, tá tudo certo. E que você continue, cara, sendo essa pessoa corajosa. Isso é muita coragem, você contar essas histórias aqui. Muita coragem mesmo. Me senti honrado de ter você aqui. Me senti honrado de ter tua presença aqui. Me senti honrado de ouvir todas essas histórias que, querendo ou não, às vezes elas fazem um pouco a cabeça da gente assim balançar um pouco, saber que existe uma pessoa aqui da nossa cidade que passou por tanta situação pesada, né, cara? O povo não sabe, né? Isso. E assim... Eu não sou de expressar meu sentimento na rede social. Eu não sou de falar pro povo. E tem uma coisa que eu queria finalizar o nosso podcast falando sobre isso, que eu acho muito legal. O cara chega pro pastor Caio Fábio e pergunta bem assim para ele. Se Jesus Cristo viesse hoje sobre a terra, o que ele faria em relação
às travestis, aos gays, às lésbicas. Aí ele faz a seguinte resposta: a mesma coisa que ele fez na época que ele veio. Aí ele perguntou o quê? Ele, nada. Ele não fez nada. Ele só amou as pessoas. Eu acho que essa é uma ótima história para a gente finalizar o nosso podcast. Lembrando que o Papo Alfa é um podcast livre, livre de acepção de pessoas, é livre para trazer quem a gente quiser aqui. A gente se sente honrado por todas as pessoas que vêm aqui. Todas as pessoas, sem exceção de nenhuma. Eu acho que se eu não tivesse Deus, se eu não tivesse a minha religião, porque eu acredito Sim. muito em Deus, eu acho que ele não estaria do meu lado, me livrando, me protegendo das coisas ruins que eu sempre passei. Eu acho que Deus tem um plano sim na minha vida. Um plano forte. Com certeza. Muito obrigado. E é tão que eu tô viva hoje, né? Com certeza. Beatriz, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada a você pelo convite. E apesar de ter sido um podcast, sinceramente falando para você, um podcast que para mim foi muito difícil, porque a gente fica com muito receio de às vezes não saber o que falar, às vezes se tropeçar, às vezes se perder. E você foi muito compassiva comigo, né? Me deixou muito à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E Foi super tranquilo. esse é o Papo Alfa de número 46. E essa foi Beatriz Caires. Se inscreva no nosso canal. Acompanha todos os nossos bate-papos aí que acontecem toda sexta-feira, não? É isso aí. E muito obrigado, meninos, por vocês estarem aqui. Vamos dar um tchauzinho pra todo mundo aí? Tchau, gente. Respeito acima de tudo, tá? Respeito acima de tudo. Um beijo do Barbudo e tchau!